Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da UP TV com mais o nosso programa Direito.com. Aqui diretamente da cidade de Santo André, a UP TV, que é a primeira TV web da região do ABC. Eu sou Maura Feliciano de Araújo, estou substituindo a doutora Adriane Bramante e já temos aqui nos nossos estúdios a doutora Luciana Moraes de Farias, que hoje falará para nós e para todos os advogados e estagiários que nos assistem a respeito do IAP, que é o Instituto de Advogados Previdenciários. E antes da gente dar início a essa entrevista, a gente anuncia os nossos patrocinadores, a Bramante Processos Previdenciários, que a gente já conhece aqui na região de Santo André como sendo um escritório renomado com experiência em mais de 30 anos em serviços jurídicos prestados a segurados e pensionistas, a Upvision Salão e Spa, também aqui especializado em cuidar da beleza não só da mulher, mas também do homem. A Fera Brasil, especialista na promoção de brindes, desenvolvendo um trabalho bem bacana para todo o Brasil. E o nosso xodozinho, que é a cesta de temperos, aqui na região também de Santo André. A gente que já entrevistou a Sol Massari, a sua proprietária, que tem assim, uma infinidade de itens muito bacanas para que a gente torne a nossa culinária muito mais além do que apenas saciar a nossa fome. E vamos dar então continuidade à nossa entrevista, onde eu recebo a doutora Luciana Moraes de Farias, ela que é advogada, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela PUC também de São Paulo, especialista em Direito Previdenciário pela EPD e professora de Direito Previdenciário. Atualmente, ela está como membro da diretoria do Instituto dos Advogados Previdenciários. Doutora Luciana, muito boa noite. Muito boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando um pouquinho do Instituto dos Advogados Previdenciários e estou à disposição. Então tá ótimo. O IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários, ele tem sede aqui em São Paulo, mas também tem em outras localidades aqui a nível de Brasil. E a doutora Luciene hoje, ela está em destaque, né, em especial essa semana, porque na próxima quinta-feira, dia 25, na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela toma posse como a nova presidente desse importante instituto para nós, advogados, estagiários, que militamos no direito previdenciário. E assim, doutora, a gente que milita, né, que advoga, que trabalha com direito previdenciário, a gente sabe que existem várias instituições, todas elas de peso, muito renomadas, muito atuantes, algumas em favor dos segurados e pensionistas e outras em favor exclusivamente do profissional que atua no direito previdenciário. Qual é a característica do IAP? O IAP, ele tem a função institucional de fazer esse intercâmbio com o advogado, mas também a gente tem a função institucional de levar a informação para o segurado, para o cidadão. Então, a gente tem essa função institucional também, de fazer a defesa do advogado no que ele precise, a gente estar isso que eu estou falando, estar onde o advogado está, onde ele milita, o IAP quer estar ali com ele, dando esse apoio e também levando o direito, levando a informação para aquela pessoa que não sabe os seus direitos, para os nossos segurados, para os nossos cidadãos. Entendi. E assim, qual que é a diferença nesse serviço, vamos chamar assim, que é prestado pelo IAP? Como que essa instituição ela atua perante o advogado que vai militar e para o segurado ou o pensionista? Como que esse suporte é feito para essas duas, vamos colocar assim, essas duas partes, né, no meio desse litígio que geralmente é contra o INSS, né? Certo. Primeiramente, a nossa proteção, eu digo assim, com o advogado previdenciário, assim como eu sou advogada previdenciária, eu atuo, barriga no balcão, como a gente fala, agência do INSS. Então, assim, para esse advogado militante, a gente quer dar todo o suporte para essas dificuldades diárias que nós passamos, seja na agência da Previdência Social, quando a gente agenda um benefício, e aí 3 meses depois, na hora de ir lá protocolar, aquele benefício, aquele requerimento não é aceito, seja porque faltou um documento, seja porque a assinatura da procuração está com uma caneta diferente do que
está acima. Então, essas pequenas coisas é que a gente quer dar o suporte ao advogado. Não só isso, mas aí a gente pode ir mais além. Em âmbito judicial, nós vamos atuar nessa situação que estamos vivendo hoje, que nós advogados, para peticionar no Juizado Especial Federal, por exemplo, a gente não faz mais uma petição, a gente apenas preenche caracteres. Isso não é processo, isso não condiz com o nosso trabalho. Outra coisa, o problema do RPV, dos precatórios, dos acordos judiciais, precatório que fica sendo adiado para ser pago. Então, assim, essas dificuldades que a gente tem no dia a dia, que a gente quer estar com a legitimidade para estar defendendo o advogado nessas questões. Então, eu já deixo aqui em aberto o nosso contato do Instituto para que você, advogado, seja de que parte do Brasil for e tiver um problema previdenciário, para que traga para nós, porque a gente pretende em todos os estados, em todas as regiões, para buscar esses problemas e tentar uma resolução, principalmente a parte dos honorários advocatícios, que vai ser uma bandeira dessa gestão. Então essa é um pouquinho da parte que a gente vai atuar com relação aos advogados. Tem muito mais coisas que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre elas. Agora, uma outra situação institucional que a gente vai estar implantando nessa gestão é levar a informação à população através de ações sociais. Então, já foi criada 25 comissões para essa nova gestão do IAPE. Uma delas é a Comissão de Ações Sociais, aonde o IAPE vai atuar junto com a OAB, em alguns lugares, em ações sociais, em igreja, na comunidade mesmo, levando a informação à população. E também a gente tem uma outra parte que está bem atuante já, é que a gente tem essa ajuda para pessoas carentes, por exemplo, para asilo. Então, sempre nos nossos cursos, nos nossos eventos, a gente vai tentar pedir um mantimento, pedir uma doação para que a gente possa fazer essa doação para essas pessoas, porque são essas pessoas carentes que a gente defende. Então, a gente está com esse olhar também para a população. Entendi. Voltando um pouquinho nessa proposta que a senhora tem agora, né, como a presidente que logo mais assume, a assistência que vocês oferecerão para o advogado que milita no direito previdenciário, ela vai se caracterizar de que forma? Eu tô com um problema, por exemplo, lá no posto, num determinado posto, e até um fato que ocorreu comigo, eu fui para fazer carga de um processo e eu não pude sair com carga daquele posto com o processo porque o chefe não estava lá e porque ele tinha que estar na agência para autorizar e que aquela autorização levaria pelo menos 48 horas para que isso efetivamente acontecesse. Aí o que eu faço? Eu ligo no IAPE e faço comunico o que está acontecendo ali, vocês vão lá em favor do advogado ou vocês vão assim proporcionar cursos e palestras para que a gente tenha cada vez mais conhecimento de toda a legislação, porque a população sabe bem, e a gente que milita no direito previdenciário, a gente tem uma grande dificuldade, porque assim existe uma trezena de leis e atos e decretos, instruções, etc, que a gente tem que fazer um combinado disso tudo para a gente poder efetivamente atuar em favor do segurado e até mesmo em favor da gente mesmo, porque a lei diz uma coisa, a instrução diz outra, mas tem a Constituição, mas tem isso, tem aquilo. Então assim, de que forma que efetivamente a instituição ela vai trabalhar em meu favor? Ótimo, Maura. Então, nessas duas formas, primeiro, a gente vai ter os cursos, o IAPE vai estar onde o advogado for, com relação a congresso, concurso, mas mais do que isso, eu quero uma coisa mais efetiva. Então, eu tenho uma pasta que vai ser, são duas comissões, uma de atuação administrativa, para justamente a gente ter uma linha direta com a gerência executiva. Então, eu tenho já o presidente dessa comissão, que é o Michel Gouveia, e aí, num problema desse, só que o que eu vou pedir?
que a pessoa mande por escrito isso. Tá. Porque a gente tem muitas reclamações, por exemplo, a gente vai em congresso, muita gente chega e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso, em tal agência, na outra agência, mas a gente não tem isso por escrito. Então, a primeira coisa, coloque isso por escrito e nos mande. A gente vai ter o setor competente, demandas administrativas, demandas judiciais, cada um com o seu responsável, e aí a gente vai tentar resolver aquela forma o mais rápido possível, Tá. dando a efetividade necessária para o caso concreto. Agora, além disso, é de suma importância que, além disso, o advogado vai lá, quando for ao INSS, ele saiba o que ele está fazendo. Então, em muitas faculdades ainda não se tem a cadeira do direito previdenciário. Verdade. Ou seja, o advogado se forma e aí vem a demanda previdenciária, a quantidade de ações previdenciárias, que eu falo que é uma área, eu não sei viver, eu não sei fazer outra coisa que não o direito previdenciário, é uma área que todo mundo um dia vai precisar, independente de classe social, e aí não tem essa cadeira obrigatória nas faculdades. Então, o advogado se forma, vem a demanda no escritório dele, e aí, aonde eu procuro? Porque o direito previdenciário ele é muito exclusivo, é uma legislação totalmente diferenciada. Então, como você falou, a gente tem que fazer aquele estudo sistemático, a Constituição, a Lei 8.212, a Lei 8.213, o decreto, a instrução normativa. A gente tem que saber a instrução normativa, que muda as orientações internas. Então, assim, esse é o intuito. Proporcionar essa preparação para os advogados previdenciários e dar esse suporte posterior também. Entendi. E aí, assim, doutora, eu acredito que não tem nenhum problema aqui, porque a gente que milita no direito previdenciário, a gente conhece. Tem o IAPE, né? A gente tem o IBDP e a gente tem várias outras instituições com essa mesma característica, né? Então, assim, querem oferecer todo o suporte que o advogado precisa, que o procurador precisa, tem a sua veia social para poder chegar até a sociedade. E na sua gestão, existe a intenção, assim, de se unir aos demais institutos para que haja um trabalho, uma troca de experiência, para que haja um trabalho conjunto. O IAPE pretende se aproximar das comissões de Seguridade Social que há nas subseções da OAB, né, a nível de São Paulo, a nível de Brasil. Então, não sei se isso já foi questionado, se a doutora tem na sua pauta, assim, fazer essa integração de uma forma com que a gente possa realmente, assim, conhecer a tudo e a todos. Isso é uma boa pergunta, porque, assim, é uma intenção que eu tenho, eu não tive a oportunidade de falar isso em público ainda, mas, assim, eu já demonstrei. No último congresso do IAP, que foi em março, eu fiz a coordenação científica e eu fiz questão, então, de convidar a presidente e a vice-presidente do IBDP para que fossem palestrantes do nosso congresso. Convidei também o presidente do outro instituto, do IBEP, o Dr. Teodoro, para que fosse também. Convidei professores do Legale para que fossem também. Então, assim, a nossa intenção é agregar. Tem espaço para todos e a finalidade é o bem, é a justiça social. Então, na minha gestão, pelo menos da minha parte, não vai ter essa questão de é daqui, a gente não pode se juntar com o outro. Eu tenho a intenção de agregar. Agregar e como juntos somos mais fortes, né? Claro. Então essa é a minha intenção, sim. Entendi, tá ótimo. Não é porque, assim, a gente que tá no dia a dia, a gente conhece, né? Existem várias, né, instituições sempre com essa característica, né? Olha, então venha, né, para cá, a gente vai, né, acontecer, a gente vai dar esse suporte, vai fazer, e seria interessante então que de fato houvesse, até porque eu faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB de Itaquera, e eu sinto uma dificuldade até para a gente se relacionar com os presidentes ou diretores de outras subseções, Penha, São Miguel, Tatuapé, de outros estados, então nem se fala, né? Então, assim, eu acho que seria interessante haver essa promoção, porque a troca de experiência, ela é muito válida, né? E aí, Maura, com relação ao OAB, eu
porque a gente vai ter as representações regionais. Tá. O que eu estou procurando fazer? Porque a nossa gestão começa 1º de julho, eu estou há 1 mês e meio trabalhando para montar a nova equipe. Está pronta? Não, foi só 1 mês e meio. Só foi o start para que no dia 25/6, que vai ser o dia da posse, a gente já consiga mostrar esse IAPE de cara nova. Mas a minha intenção é justamente pegar essas pessoas que já estão atuando, que já estão num meio institucional, um representante da Comissão de Previdência da OAB. Então a gente já tem a representante em Franca, em Ribeirão Preto, no ABC, na Baixada Santista. Então é justamente isso, agregar. Quando foi no Congresso de março, eu até abri e eu tive a dificuldade de conseguir o contato de todas as comissões. E o que eu fiz nesse congresso? Eu mandei o convite, não sei até se você recebeu, Maura, mas a intenção era o quê? Convidar todos os presidentes e membros, mas pelo menos os presidentes das comissões de Previdência Social, para irem no nosso congresso de forma gratuita. Justamente porque a gente precisa se unir. Então, eu estou conhecendo você agora, eu conheço o seu trabalho, admiro o seu trabalho, mas assim, às vezes a gente tem dificuldade realmente, como você falou, para esse contato. Sim. Então eu quero ter essa rede maior, porque a finalidade é única, sem egos, tem espaço para todo mundo. Que bom, é assim dá gosto, né? Já é gostoso atuar no direito previdenciário, é uma área boa, é uma área que muitos já pregam como sendo a profissão do futuro, porque como a doutora colocou, todo mundo vai precisar, né, da menor dúvida que tiver, ao caso mais complexo, vocês precisarão dos profissionais habilitados e capacitados, especialistas e tudo mais. E quando a gente tem essa possibilidade, né, de trocar informação e experiência com outros colegas de outras regiões, então isso agrega muito mesmo. E o IAPE vindo com essa característica de nos fazer aparecer e se unir e estar mais próximo, realmente a classe ficará bem mais fortalecida, né? E eu vou falar aqui de primeira mão, porque é tudo novo, tudo está acontecendo e borbulhando, né? Então, eu vou falar aqui de primeira mão porque a gente tem um projeto que a gente já está montando, já estamos com algumas datas, que a gente vai ter algumas pautas de interesse da nossa classe, por exemplo, um exemplo, nossos honorários advocatícios, que a gente precisa defender sim. A gente trabalha, a gente estuda e a gente precisa defender nossos honorários. Não é possível que uma emissora venha falar o quanto a gente tem que cobrar. Quanto a gente tem que cobrar, no máximo, a OAB. E a OAB nos dá a tabela de honorários e tem lá que a gente pode cobrar até 30% do proveito econômico do que o cliente receber. Então, assim, essa é uma das bandeiras. Além dessa, tem algumas outras algumas pontuações que a gente quer levar em todos os estados. Então, a gente vai fazer jornadas com painéis iguais em todos os estados para que depois a gente tenha uma orientação, que a gente tenha algo, não padronizar, mas a gente ouvir todos os estados, não só a gente falar, a gente precisa ouvir como que está a situação em cada estado. Então isso já está, o projeto já está montado, a gente está montando as datas e em julho a gente começa a divulgar. Que ótimo, que ótimo. Para você que está chegando agora, nós temos aqui nos nossos estúdios a doutora Luciana Moraes de Farias, ela que é advogada, especialista, é mestre em Direito Previdenciário, e ela está vindo aqui já em primeira mão trazer para nós e teleinternautas, vocês em casa, quais são as suas propostas para a sua próxima gestão. Ela que atualmente é diretora do IAPE, está como membro, né, da diretoria do IAPE e logo mais na quinta-feira toma posse como a nova presidente, junto com uma equipe que ela já vem trabalhando em cima disso. Então hoje você tem a oportunidade de conhecer o que é o IAPE, quais são as propostas, até mesmo para que a gente saiba que existe uma instituição, uma entidade onde a gente pode buscar algo a mais. É importante fazer graduação, fazer pós, MBA, né, e tudo que puder, todo o título que puder, mas também é interessante a gente saber que existe uma instituição que tem algo a mais para oferecer para nós.
Você pode estar interagindo com o programa. No meio da sua tela você tem aí um formulário onde você pode enviar sua pergunta para a doutora Luciana, fazer a sua sugestão. Ela está aberta a ouvir a opinião de quem está fora, inclusive aqui dos nossos, aqui da região do ABC, de São Paulo, que é onde a gente atua. Então preencha o seu formulário, envie a sua pergunta ou a sua sugestão. O programa você vai poder assistir na íntegra, lá pela madrugada, amanhã de manhã, pelo canal do YouTube, digitando lá na barra de ferramenta de pesquisa, direito.com. Então, se você não conseguiu ver desde o comecinho, não vai poder assistir daqui para frente, lá pela madrugada você já pode acessar o conteúdo inteiro desse programa. E aí, doutora Luciana, eu pergunto para a senhora o seguinte, de que forma que nós, advogados, nós vamos poder ter acesso ao IAPE? A gente precisa se associar, de que forma que a gente então vai poder usufruir de toda essa estrutura que a senhora está renovando para poder proporcionar para o advogado? Então, Maura, o IAPE, ele é uma instituição sem fins lucrativos, só que a gente tem custo. O custo, temos 2 secretárias, assim, a nossa estrutura é muito pequena. Então, todos nós que trabalhamos lá, é um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, que a gente está lá doando aquilo que é o mais importante nosso, que é o nosso tempo. Então, assim, como que a gente trabalha lá? Tanto eu, como qualquer pessoa que pretender usar os serviços, a estrutura, o que a gente tem, precisa ser associado do IAPE. Essa associação, o que dá direito a essa associação? Então, hoje, o carro-chefe do Instituto, nós temos um programa de cálculo que foi desenvolvido para o nosso dia a dia, justamente para revisões, cálculos de desaposentação, cálculos de concessão, esses cálculos de liquidação de sentença, para que a gente possa, no nosso próprio escritório, a gente está fazendo os cálculos sem precisar mandar para um contador, de uma forma mais simplificada. Esse programa de cálculo, ele está sendo atualizado, e assim, é uma outra forma também, eu tenho um cálculo para fazer e o seu programa não faz. Nos mande por e-mail, porque a gente tem o programador para estar atualizando ele. Então, se você está vendo que não tem a demanda que você precisa ali, nos mande que a gente vai tentar estar aprimorando isso. Então, assim, essa associação, aí o que vai ter direito? Então, por exemplo, cursos, que nem no dia 26 a gente já vai ter um ciclo de palestras, são 4, eu digo que vão ser cursos, porque são professores ótimos de outros estados que vão estar aqui para posse no dia 25, e aí no dia 26 a gente já montou... vem para passear e aproveita para trabalhar. A gente já montou esse curso no dia 26, e aí, por exemplo, é um curso gratuito para associados. Para quem não é associado, paga-se R$70. Então, é uma forma do associado, ele tá presente nos nossos eventos sem custo ou com um custo muito menor. Então, vamos ter grupo de estudo também. Grupo de estudo a gente já tem ele, mas agora vai estar presente em outros estados também. Vamos ter curso à distância. Vai ter uma série de serviços novos que vai estar no ar a partir do dia 1º de julho no novo site do IAPE, que é www.iape.com.br. E aí, porque é justamente isso, a gente quer mostrar o que a gente tem para oferecer para esse segurado, para esse advogado, para ele se associar com a gente. Então, a gente está fazendo uma série de serviços para que a gente consiga ter um número maior de associados e a gente consiga oferecer mais coisas ainda, porque tudo que a gente vai fazer exige dinheiro. Mas assim, é uma associação que hoje está R$30 por mês, é um valor, então, apenas para o custo mesmo que a gente tem ali. E uma outra situação que nós estamos abrindo a partir de 1º de julho, estudantes de graduação também poderão se associar a metade deste valor. Só não vai ter direito ao programa de cálculo. Sim. Mas também porque
eu dou aula na graduação e eu sinto o interesse do estudante do direito nessa área. O número de monografias que eu estou orientando em direito previdenciário é muito grande numa sala de graduação. Então, eu fico muito contente com isso, porque são pessoas interessadas na área. Então, foi a pedido dos alunos até, eu quero participar, eu posso ir, eu posso não ir. Vamos abrir para eles também. Que bom, que bom. Então, nossos estagiários vão estar lá com a gente também, Isso é podendo bom. aprender e nos ajudar no dia a dia. Sim, e quanto mais cedo, né, o profissional se capacitar, quanto mais cedo ele tiver contato com a área, é melhor o serviço a ser prestado para a comunidade, né, verdade. doutora? Porque a gente que milita, a gente que busca o conhecimento, a atualização, eu acredito que isso já deve ter acontecido com a doutora. É muito comum um segurado, um pensionista, um aposentado, chega no nosso escritório com uma situação que você fala assim, poxa vida, mas por que isso aconteceu? Não, porque eu levei numa pessoa, num profissional, e ele disse que era assim, ele disse que era assado. E assim, poderia ter sido uma orientação bem diferente, mas por quê? Porque na graduação não tem a cadeira, porque ele não teve condições de realmente se preparar para poder oferecer uma assessoria de qualidade, né? E aí, quanto mais cedo a gente mostra a área, quanto mais cedo o aluno tem contato, é melhor, né? Até se eu não estou enganada, já existe um curso, né, de serviços jurídicos, algo também voltado para a área previdenciária, então é bom que o IAPE já tenha, então, essa mão de também abraçar o estudante, né? E uma outra coisa, Maura, que eu sentia na prática e eu tô tentando minorar isso daí, é aquela questão, você é advogado trabalhista, eu sou advogado previdenciário, eu não gosto da área trabalhista e você não gosta da área previdenciária. E eu falo que nós somos primos. Eu preciso que aquela reclamação trabalhista faça com que esse vínculo vá para o CNIS, vá para o Cadastro Nacional de Informação Social, senão eu vou ter problema posteriormente. Eu preciso que essa reclamação trabalhista não seja um simples acordo, que tenha a oitiva de testemunha, porque senão isso aqui, o efeito que vai surtir no previdenciário vai ser como um mero documento. Exato. E aquele segurado que a sua empresa fala que está incapaz e o previdenciário fala que ele está capaz, o limbo jurídico. São duas áreas que precisam caminhar juntas. Então, visando isso e na prática também, a parte trabalhista do meu escritório, a gente cresceu muito com questões ligadas ao direito previdenciário e foi aí então que eu comecei a visitar e a comparecer em congressos, em cursos de direito do trabalho. E aí eu já consegui fechar parcerias, então, com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. O nosso primeiro curso dessa nova gestão será na sede deles. Então, a gente já fez esse intercâmbio, direito do trabalho com direito previdenciário. E foi muito bem aceito pelo Dr. Lívio, que é o presidente da associação. E justamente tentando levar temas que é de interesse do advogado trabalhista e que ele olhe com menos maus olhos para a nossa área. Então, eu tenho uma comissão de direito do trabalho dentro do IAPE, que ela está forte, trabalhando. O direito do trabalho, ele tem o maior congresso de direito do trabalho, chama CONAT, que vai ser no Mato Grosso esse ano. E aí, que é feito pela ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. E nós conseguimos um lugar na ABRAT para falar de direito previdenciário no maior congresso de direito do trabalho. Então, justamente, tentando, assim, minorar essas dificuldades. E vai ser bom para quem? Vai ser bom para o reclamante, que vai ser o futuro segurado. Sim. Então, vocês, advogados trabalhistas, problemas previdenciários que vocês tenho certeza que tem no escritório, assim como nós da previdenciária, a gente tem problemas do trabalhista, na esfera trabalhista. Aconteceu um acidente do trabalho, abre dois campos, o previdenciário e o trabalhista. Você não vai pegar uma ação acidentária trabalhista porque você só faz previdenciário. Você não vai pegar ação acidentária previdenciária porque você não faz direito previdenciário.
Então, pode até não fazer, mas não pode deixar o nosso cliente na mão, Sim, não é verdade? claro. Então, por isso, deixo aberto para os advogados trabalhistas olharem um pouco para o nosso instituto. A nossa Comissão de Direito do Trabalho, encabeçada pela doutora Andréia Vicari, que é de São Paulo, está super atuante, a gente já está conseguindo bons frutos dela. Que bom, que bom. E assim, doutora, no caso, o que o advogado ele vai fazer? Ele precisa mandar um e-mail, precisa entrar em contato? É só o advogado de São Paulo, é advogado do Brasil inteiro? Como que ele vai fazer esse contato com o Instituto para então ele poder usufruir disso tudo? Para o advogado poder usufruir do nosso instituto, dos nossos serviços, ele vai se associar. A associação se dá pelo site, que é o www.iap.com.br, ou então, hoje, você pode mandar um e-mail para luciana@iap.com.br. Só que essa Luciana é o nosso braço direito, não sou eu, mas é ela quem cuida dessa parte administrativa no Instituto. Então, ou pelo site, ou por e-mail, ou por telefone também, se você preferir. Agora, a gente está em fase de transição na diretoria, então o site, ele está saindo do ar, esse daqui, está entrando outro. Então, alguma coisa pode estar nesse momento até julho. Entendi. E assim, doutora, os advogados, a doutora citou que são 25 comissões que estão sendo criadas para essa nova gestão. O advogado que ele queira fazer parte, né, de uma das suas comissões, ele pode? Tem algum pré-requisito? Precisa estar associado do Instituto? Como que vocês fazem uma espécie de seleção para poder admitir para uma determinada comissão? Doutor Michel Gouveia, parabéns pela indicação, ele que já esteve lá em Itaquera palestrando para nós, foi super, assim, teve uma avaliação extremamente positiva a passagem dele lá pela casa do advogado de Itaquera. Então, assim, como que vocês vão fazer a admissão de um profissional que queira participar de uma dessas 25 comissões, que queira apresentar o seu trabalho para o Instituto? Então, como eu coloquei, é um trabalho voluntário. E assim como você, né, Maura, que está à frente da comissão, a gente tem isso no sangue. Então, justamente, eu estou buscando essa pessoa que tenha isso no sangue, que queira trabalhar, que queira fazer a diferença, mas que não busque o financeiro, porque o financeiro a gente não tem. Não tem. Trabalhar... Pelo contrário. A gente deixa o nosso escritório para a finalidade do Instituto, e eu deixo com muito gosto, porque eu estou muito feliz com isso. Mas então, primeiramente, tem que ter esse perfil. Não é olhar o próprio umbigo que vai conseguir alguma coisa. Não é isso. Não é isso. Então, mas assim, o advogado que queira trabalhar com a gente está de portas abertas, porque a gente precisa justamente daquela pessoa que faça a diferença, que queira apresentar um projeto, que queira fazer alguma coisa. Então, assim, a gente está de portas abertas. É claro que precisa ser associado, o Instituto exige que sejam associados pagantes. Então, todo mundo paga? Sim, eu pago, todo mundo precisa. Isso daí é institucional, é essa pequena colaboração que a gente faz mensalmente é que mantém o Instituto. E especialmente não é só São Paulo. A gente tem vários presidentes de comissões que são de outros estados, porque justamente não é só São Paulo, a gente é Conselho Federal. Então, da mesma forma, a gente está tentando fechar representações em todos os estados. Não está fechado ainda, porque a gente teve 1 mês e meio. Então, você, advogado previdenciário ou advogado trabalhista, que atue também no previdenciário, que tenha essa veia de trabalho, que goste desse trabalho institucional, nós estamos abertos aí para montar e crescer. Pois então, o convite está feito. Nós vamos para um rapidinho intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua com a doutora Luciana. Até daqui a pouco. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles
violência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater essa bolinha. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Estamos de volta com o nosso programa Direito.com. Hoje nós estamos recebendo a doutora Luciana Moraes de Farias. Ela que é advogada, tem uma obra escrita, mestre em Direito Previdenciário, atualmente é membro da diretoria do IAPE. E nós temos aqui o privilégio de entrevistar e já de antemão saber alguns detalhes de como será a sua gestão. Já estamos convidando os advogados para virem prestigiar, participar dessa instituição, que tem tudo para dar certo com essa nova gestão e tem tudo para nos assessorar no nosso dia a dia previdenciário. A gente que está todo dia, seja numa agência previdenciária, seja perante a justiça, para poder fazer valer os direitos dos nossos clientes, a gente sabe o quanto tem sido doloroso essa via sacra, porque realmente só mesmo, como alguns dizem, só Jesus na causa para a gente poder militar. E aí eu te pergunto, doutora Luciana, o seguinte, a senhora que é advogada, professora, está aí à frente, né, já faz parte do IAPE, eu acredito que a senhora ouve o que os advogados comentam, falam, reclamam e etc e tal. E qual é a maior reclamação do advogado que milita no direito previdenciário de um modo geral, seja na esfera administrativa ou judicial? Algumas, né, Mara? Algumas. Então, assim, o que eu passo no dia a dia e que é a reclamação recorrente. Então, primeira coisa, aquela questão do agendamento. Muitas vezes eu preciso agendar um benefício e não tem a data para você agendar. Se quer, você consegue agendar. Esse é um dos casos. Para isso, há 6 anos atrás, agora fazendo 7 anos, esse instituto do qual eu faço parte, o IAPE, ele entrou com mandado de segurança. Então, há 7 anos atrás, ele entrou com mandado de segurança para que o advogado não pegasse a senha. Não precisasse de senha para cada serviço. Porque você que é advogado previdenciário, você sabe o que a gente está falando. Mas assim, a gente vai no INSS, para cada serviço tem agência que te dá uma senha. Sim. E às vezes você entra numa fila, pega uma senha, depois ele faz você entrar de novo no final da fila para pegar outro. Aquela fila de horas. Então, a gente tem um mandado de segurança para que o advogado não precise pegar essa fila. Como que está esse mandado de segurança hoje? Nós ganhamos o mérito dele, e tanto que em 2013, a gente estava com um grupo de trabalho junto ao Ministério da Previdência Social para que a gente regulamentasse como ia ficar a questão do advogado perante a agência do INSS. Porque nós ganhamos o mandado de segurança, eles têm que cumprir. E aí, advogado pega a senha, advogado não pega a senha. Então, hoje, como que tá? O associado do IAPE
de posse desse mandado de segurança, ele tem acesso a quantas senhas, ao atendimento ao INSS sem a necessidade de pegar senha. Então, você precisa ser associado e, sendo associado regular, você consegue a cópia desse mandado de segurança e comparece numa agência da Previdência Social. Então, esse é um dos problemas que a gente tem até de conseguir protocolar alguma questão. Agora, uma situação interessante também para quem milita na prática previdenciária administrativa é que a gente trabalha e quando a gente consegue a procedência daquele recurso administrativo, quando o nosso cliente recebe o benefício, quem que vai receber o benefício? Para onde que vai? Vai uma carta de concessão dizendo para o segurado que ele tem tantos mil depositado no banco para ele ir lá retirar. E aí, tem casos que o cliente já está há 4, 5 anos numa situação esperando aquela situação. Ele já não vai nem mais no seu escritório porque ele não quer nem te ver, porque está demorando demais. Ele acha que a culpa é nossa de estar demorando. Não é a culpa do advogado. Nós, advogados, a gente quer que saia rápido o processo, porque a gente vai receber. Quando o cliente receber, eu vou ganhar se o meu cliente ganhar. Então, assim, a culpa não é do advogado. Mas daí acontece isso. E aí, o que a gente isso daí já é dessa gestão, mas o que eu quero? Que a gente consiga, nós pelos advogados, que a gente consiga reter a nossa parte honorária daquilo que o nosso cliente vai receber. Assim como a gente pode fazer via judicial, a gente junta o nosso contrato de honorários e aquela parte dos honorários é retida. 30%, o cliente vai receber os 70%, o advogado recebe a parte dele. Nada mais do que justo. Ele ficou tantos anos trabalhando sem estar recebendo e o justo é ele receber pelo trabalho dele. Então, esse é uma outra questionamento que a gente tem. Eu não gosto de fazer administrativo, eu não gosto administrativo, a parte administrativa está muito boa. O grau recursal administrativo está muito bom. Então, assim, eu estou dando alguns cursos pela ESA, por exemplo, da parte administrativa, mostrando quanto que é, muitas vezes, melhor você ir pelo âmbito administrativo, no sentido de tempo, do que ir pela via judicial. Só que daí esbarra no advogado falar, mas daí o cliente vai receber e pode ser que ele não me pague. Então, a gente vai ter que trabalhar nessas duas linhas. Então, vamos proteger os nossos honorários. E em conversa com, posso até falar o nome aqui, porque era uma reunião aberta com Manuel Dantas, que até então ele era o presidente do CRPS, quando levamos essa questão para ele, o que ele nos disse? Nunca nenhum advogado pediu. Então a gente tem que pedir. Não adianta a gente só reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa. Então não adianta você ficar reclamando, vai na sala do OAB, a gente ouve, a gente que milita sabe, o advogado está muito descontente com muitas coisas. Mas não adianta a gente ficar só reclamando na sala do OAB, vamos fazer alguma coisa? Sim. Então eu coloco aqui o Instituto para que você faça essa alguma coisa, só que mande por escrito para a gente. Não adianta ligar só e ficar fazer uma reclamação por telefone. Mande por escrito que a gente vai... Eu tenho certeza que esse seu problema vai ser de outros demais, vários advogados. Então, se a gente for falar de problema que a gente o que mais tem no dia a dia da advocacia previdenciária, tem muitas. A gente pode pontuar uma série. Eu e você aqui que a gente milita, né, Maura? Quantas coisas que no dia a dia, quando você pensa que nada mais pode acontecer naquilo, eis que surge alguma coisa. Sim. Então, assim, a gente está aqui para... Vamos juntar cada coisinha que está acontecendo e vamos... E a nossa intenção é a conversa, ter essa linha direta com o Poder Judiciário, com a gerência executiva, e não ir já com 3 pedras na mão. Não, a gente vai tentar o diálogo.
Que bom. O nosso programa ele já está chegando quase ao final. Já me mostraram ali que tinha 10, do tanto que eu já falei, deve ter só mais uns 5. Então tá, temos só mais 5 minutos. Nós recebemos aqui a doutora Luciana Moraes de Farias. Ela atualmente membro da diretoria do IAPE. A partir de quinta-feira, né? Quinta-feira será a sua posse na Assembleia Legislativa, né, do Estado de São Paulo. Quem pode convidar? Quem quiser, quem puder. Sim, gostaria de convidar a nossa posse da nova diretoria deste instituto. Vai ser no dia 25 de junho, então próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Auditório Franco Montoro. Nesse mesmo dia, vai ser lançado o Dia do Advogado Previdenciário de São Paulo e também o primeiro anuário do IAPE. Essa posse, ela é aberta a todos, não precisa de convite para estar entrando, e depois da posse terá um coquetel. Então todos estão convidados. A gente está preparando lá para receber todos vocês com muito bom gosto. Então vamos fazer valer o exercício da nossa advocacia previdenciária. Não basta, né, a gente buscar os títulos de especialização, é importante a gente ter essa integração com esses institutos, com as comissões de seguridade, de previdência social da sua OAB, da subseção na qual você está inscrito. E doutora Luciana, eu agradeço em nome da doutora Adriane Bramante a sua presença. Eu fiz o contato com ela na quinta-feira, nós, né, a produção, fizemos o contato com ela na quinta, na sexta ela já respondeu, toda solícita, imaginei até que nem viesse, porque imagino que deve estar numa correria grande, e assim ela separou um tempo para nós e apresentou aqui algumas das suas propostas em quase que primeira mão, não é? Porque eu acho que ela primeira mão. Olha só, tô me tornando expert. Então eu quero muito agradecer, desejar toda boa sorte, né, na sua nova gestão, né, nesse período novo que se inicia aí na sua vida a partir de quinta-feira. Conte conosco, né, conte com o apoio de todos os advogados, e a gente fica aguardando aí o contato de vocês para reencaminhar para a doutora Luciana. Quem puder, vá na posse na próxima quinta-feira. E faltam 3 minutos, tá ótimo, meu querido. Doutora Luciana, em 3 minutos a senhora fale aquilo que a senhora achar pertinente. O advogado pega a palavra, né? Então, mas assim, eu tô extremamente feliz. Como você falou, você tá sem tempo, tô sem tempo pra nada. Eu tô daquele jeito. Ou eu vou fazer meu cabelo ou eu vou almoçar. Daí eu penso, é melhor eu me cuidar, será? Então, assim, mas assim, quando a gente faz com amor aquilo que a gente se propõe a fazer da melhor forma, a gente faz com muito carinho. Então, assim, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E me deixo à disposição para voltar, e para vocês que estão nos assistindo, acompanhem nosso trabalho. E assim, a gente está criando muita coisa diferente. Tem um pessoal novo que está trazendo ideias novas, que fala, aquilo que podia melhorar, será que pode melhorar? Pode melhorar muito. Então estamos abertos aí. Então tá bom, então todo muito sucesso, obrigada. Mais uma vez a gente agradece, né, a produção, a doutora Adriane, e teremos outras oportunidades sim, que da próxima vez então a doutora volta para a gente falar especificamente para o segurado, né, da próxima vez a gente traz um membro da comissão para a gente poder espalhar mais, né, o direito previdenciário, os direitos, né, para a nossa comunidade. Então muito obrigada mais uma vez, e a todos vocês, assistam o nosso programa, para quem não conseguiu assistir ele inteiro, para quem quer rever alguma das entrevistas anteriores, www.youtube.com, digite lá na barra de pesquisa o nome direito.com. Você pode curtir a nossa página no Facebook, direito.com. Você pode entrar em contato pelo uptv.com.br, fazer sua sugestão de tema, de entrevistado. Será um prazer, como tem sido sempre, a gente estar aqui à disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima.